No Salmo 32, versos de 1 a 5, Davi diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos de todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O afeto da culpa é um afeto que nos assola e nos atormenta, muitas vezes com um poder de imobilização. A culpa, ela tem uma capacidade de nos prender à cama, de nos imobilizar, de nos travar. Quando Davi escreve esse salmo, ele está dizendo que enquanto ele calou o pecado, ele foi dominado pelo sentimento de culpa, e o sentimento de culpa atrofiava os seus ossos. Existem pelo menos 3 tipos de culpa que a gente pode perceber na narrativa dessa história, desse salmo e do que motivou esse salmo. No seu livro Culpa e Graça, Paul Tournier vai dizer que existe um tipo de culpa falsa e um tipo de culpa verdadeira. A culpa falsa é aquela que tem que ver com uma espécie de constrangimento social em relação ao que os outros vão pensar a meu respeito. Quando eu adoto uma conduta desviante, então aí eu passo a ter um profundo sentimento de culpa, preocupado com aquilo que os outros vão pensar a meu respeito, com o julgamento do outro. Existe um outro tipo de culpa falsa que eu colocaria um asterisco em relação a esta, que é a culpa religiosa. Quando eu venho a ferir o outro significativo, quando aquele a quem eu atribuo importância, aquele que eu ouço opinião, aquele que tem o poder de me tornar feliz com a sua opinião ou de me jogar no fundo do poço com a mesma opinião crítica, quando este expressa um julgamento direto ao meu respeito, eu posso ficar frustrado ou feliz. E o profundo sentimento de culpa relacionado ao outro significativo é para Paul Tournier um tipo de culpa falsa. Quando nós vamos para a ideia da culpa religiosa, isso tem um asterisco, porque o outro significativo passa a ser Deus. E quando pesa sobre mim a culpa em relação a um erro que é dito para mim que desagradou a Deus, aí então essa culpa tem um poder de me atormentar ainda maior. É comum lideranças espirituais ou a cultura religiosa exercer sobre seus fiéis algum tipo de manipulação através da culpa e através da pregação do medo. Eu não sei se você já sofreu com esse tipo de culpa manipulada pelo estabelecimento religioso. Quando o estabelecimento religioso quer exercer algum tipo de domínio sobre seus fiéis, é comum que se valha do expediente da manipulação da culpa, e esta culpa religiosa. Mas ainda assim essa é uma falsa culpa, porque tem que ver com o julgamento do outro. A culpa verdadeira que Paul Tournier vai descrever no seu livro Culpa e Graça é aquela que nos leva, e essa sim é uma culpa saudável, é aquela que nos leva a uma consciência do ato falho, é aquela que nos leva a uma consciência do erro e que, por conseguinte, nos leva à vontade e o desejo de nos humilharmos diante do Deus, buscando perdão de Deus. É a culpa que nos leva ao arrependimento. Esse é o tipo de culpa saudável. Na história que lemos, diz que Davi, enquanto calou seus pecados, os seus ossos atrofiavam em constantes gemidos, mas que ao passo que ele confessa o pecado, então Deus perdoa a sua iniquidade e ele vive em paz. Isso se dá pelo fato de ele ter cometido aquele erro com Batseba, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, e eu leio dizendo assim, verso 1 ao 5. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa.
Verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Nessa narrativa a gente vê e percebe uma porção de erros de Davi. O primeiro deles é que Davi devia estar na guerra, mas ele decide não ir para a guerra. Ele achava que estava acima do bem e do mal, havia estabelecido a paz no império, ele era um grande guerreiro, mas ele então toma a decisão de não ir. O segundo erro de Davi é espiar mais um pouquinho, olhar aquilo que não devia olhar. O erro de Davi tem que ver com aquela promessa que Jó faz no seu livro, quando diz assim: fiz um concerto com os meus olhos, como porém eu repousaria sobre uma donzela? Davi escolhe olhar só mais um pouquinho, manda trazer a mulher. O seu servo diz assim: essa é a mulher de Eteu, Davi. Desculpa, a mulher de Urias, o Eteu. Davi sabia que aquela mulher não podia pertencer a ele. Ela era mulher de outro homem. Mesmo assim, Davi escolhe deitar-se com ela. Passados dias, ela manda dizer a Davi que está grávida. A sequência desse processo é o sentimento de culpa de Davi, quando ele percebe um constrangimento social, o quanto que aquilo poderia ferir o seu status como rei. Então ele tenta resolver o problema, porque a culpa falsa faz com que a gente acredite que é nosso dever resolver os nossos problemas. Se a gente entrou no buraco, a gente tem que sair do buraco puxando o próprio cabelo. Acontece que ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. E a tentativa de Davi de resolver o problema sai ainda pior do que o problema. Ele manda chamar, dominado pela culpa, que é a preocupação com a autoimagem, a preocupação com a reputação, ele manda chamar Urias da guerra. Urias vem e ele pede que Urias durma com a sua mulher. Estratégia sensacional de Davi. Urias vai dormir com Batseba, logo a gravidez é dele, o filho é dele. Só que Urias era um homem bom e diante de um homem bom, Davi não tinha o que fazer, porque Urias diz assim: como eu poderia ter uma noite de prazeres com a minha esposa enquanto os meus amigos estão morrendo na guerra? Rei, eu não vou deitar com a minha mulher e ter uma noite de prazeres. Davi fica angustiado com aquilo e determina que ele deve ir. E então Urias decide dormir na porta do palácio, mas não vai deitar com a sua esposa. Naquele momento, Urias assina o seu próprio decreto de morte. Davi escreve uma carta pedindo para que Joabe colocasse o Eteu em frente de batalha para que fosse alvo fácil. O sentimento de culpa, a falsa culpa, aquela que nos promove constrangimento social, levou Davi a cometer, depois do adultério, um homicídio. O texto de Salmos 32 que lemos diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, o sentimento de culpa pesava sobre mim e me imobilizava. Mas a saída foi quando eu admiti o meu erro, quando eu confessei o meu pecado, quando eu fui alvo da culpa saudável, aquela que me deu consciência do erro. Aí então o Senhor perdoou a minha iniquidade e eu pude viver em paz. Acontece que essa culpa saudável não foi despertada senão quando um profeta encontrou Davi. E essa é a história que nós vamos ver amanhã no próximo episódio de Culpa e Graça, nesse mesmo canal.